glória e bondade, Senhor. 1, 2, 3, 4. Santo Espírito, és bem-vindo aqui. Vem inundar, encher este lugar. É o desejo do meu coração, sermos inundados por tua glória, Senhor. Santo Espírito, és bem-vindo aqui. Vem inundar, encher este lugar. É o desejo do meu coração, sermos inundados por tua glória, Senhor. Tua presença, Eu sou dos irmãos, com a graça e a paz do Senhor, amém? Queridos, abra aí sua Bíblia, em 1 Reis. Primeira Reis, capítulo 21. Apenas o versículo 24. Versículo 4. Eu disse 24, foi? 21, 4, certo? Então Acabe foi para o palácio, irritado e muito aborrecido, por causa da resposta e do modo de falar de Nabote e Jezreel. Porquanto lhe havia dito francamente: não lhe entregarei a herança de meus pais. E por isso estendeu-se sobre o leito, voltou o rosto para a parede e não quis comer nada. Amém? Essa é a leitura devocional dessa noite e já é um pré-anúncio do que vai ser dito esta noite aí pelo servo Delano, pelo pastor Delano, tá certo? A gente vai estar orando, só que antes eu já queria apresentar aqui uma jovem, Amanda. Cadê ela? Amanda. Amanda ali é convidada de Renata e Renan, né, e de Yasmin, né? Tá certo? Ela mora ali no Planalto, não é isso? E também tem ali um camarada ali. Não se esconda não, pai. Anilson também. Tá ali ele, ó. Deus resgatou o servo e trouxe ele hoje aqui, tá certo? Como é que a igreja diz? Tem mais alguém nos visitando? Acho que não, né? Então como é que a igreja diz aos irmãos? Sejam bem-vindos em nome de Jesus. Volte sempre e traga mais 10. Eu queria convidar o presbítero Zinza, que ele também tem um aviso para dar. E tem mais alguns avisos aí, né? Vamos aproveitar? Chega, Sérgio, já fica por aqui. Tu já... Tem mais alguns avisos. E José Rodrigues tem um negócio bem bom para vocês, para falar para vocês aí. Terça-feira, culto de oração, às 19h30. Na quinta-feira, os PGs, né? Vai ter o encontrão dos PGs, aliás, que quinta é feriado, não é isso? 15h30 também. Tá certo isso aí, gente? Ok? Confirmado? Sábado, 15h30 também, encontro dos homens e das mulheres. Domingo, escola bíblica, às 17h, e o culto de Santa Ceia. A partir dessa quarta-feira,
Teremos círculo de oração na quarta tarde, a partir das 15 horas. A partir das 15 horas. Né, Ione? É isso? Amém. O que mais? Tem mais alguma coisa, gente? Intitulado Tarde com Deus. Olha a bênção. Aí tem mais aqui algumas coisas aqui. Rede de casais Felizes para Sempre, dia 11 de novembro, é no sábado às 19h30, certo? Tem ali o palestrante, apareceu ali a Taliba, né? Sua esposa. 26 anos da Igreja de Cristo, São Vale, 18 e 19 de novembro também. Tem às 19 horas aí, eu acredito que tenha o batismo também, não é isso? À tarde, certo. O que mais? Hoje tem cantina, para quem está aí com fome, mas quem tiver daqui a pouco vai dar. E escondidinho de carne, suco refri, R$8. Forma de pagamento, espécie, Pix, cartão. O que mais? Só isso, né? Acabou. Aí tem mais algum aviso aqui que o servo vai dar e depois ele também vai dizer um texto aí para vocês. E vai estar orando aí, em nome de Jesus, e já faz o combo da oração, tá certo, Sandro? Jesus, tem misericórdia do teu servo. Graças e paz a todos. Amém? Eu queria que nós abríssemos nossas Bíblias em Provérbios capítulo 3. Bem rapidinho. E enquanto vocês abrem, eu vou... Enquanto a minha também pode colocar aí, a moça aí, Bia. Provérbios capítulo 3, a partir do versículo 1. O meu aviso é o seguinte. Dia 11 de... Oh, chega, mas nem a data do meu aniversário. 9/11, estarei completando 60 anos. Ok? Vou entrar para a terceira idade. Já vou... Ninguém pode mais bater em mim, não posso... Olha, o negócio fica bom. Aí é o seguinte, eu queria fazer um agradecimento ao Senhor nessa data, certo? E gostaria de convidar toda a igreja, quem puder vir, que é uma quinta-feira, eu quero fazer no dia mesmo, quinta-feira, dia 9, às 7h30, para nós estarmos aqui, fazer esse agradecimento a Deus pelos 60 anos de vida, e vamos fazer um jantarzinho para a gente comer um pedacinho de carne com arroz, tá certo? Aí para não fazer no outro canto e chamar umas pessoas ou não e outras não vão, aí para que os irmãos saibam que é para todos, nós vamos fazer aqui na igreja, para todos. Amém? Agora vamos ler. Tá no YouTube. Tá Ei? no YouTube. Como é? Tá no YouTube. Tá nada. Olha, preste atenção um pouquinho aqui, é rápido, vamos só ler, tá? E vocês vão meditar aí nessa leitura, tá bom? Meu filho, não esqueça da minha lei, mas guarde no coração os meus mandamentos. Isso é para vocês e para mim, certo? Vamos lá. Pois eles prolongarão a sua vida por muitos anos e darão a vocês prosperidade e paz. Vamos lá. Que o amor e a fidelidade jamais o abandonem. Prenda-os ao redor do seu pescoço. Escreva-os na tábua do seu coração. Vamos lá. Então vocês terão o favor de Deus e dos homens e boa reputação. Tá legal? Então vamos mais para frente. Confie no Senhor de todo o seu coração e não se apoie em seu próprio entendimento. Vamos lá. Reconheça o Senhor em todos os seus caminhos e Ele endireitará as suas veredas. Preste atenção no texto, tá? Vamos lá. Não seja sábio aos seus próprios olhos. Tema o Senhor e evite o mal. Isso dará a você saúde ao corpo e vigor aos vossos ossos. Lembre do Salmo 51. Honre o Senhor. É aqui que eu queria. Honre o Senhor com todos os seus recursos e com os primeiros frutos de todas as suas plantações. Vocês prestaram atenção no restante do texto para trás? Amém? Beleza, vamos lá. Mais um. Os seus celeiros ficarão plenamente cheios e os seus barris transbordarão de vinho. Honre o Senhor com a sua fazenda, com seus dízimos,
com as suas ofertas. E todos aqueles versículos, eles também são versículos apropriados para você meditar, para que você não venha a ser desobediente, nem desatino à palavra do Senhor, para que você possa ser feliz e gozar de paz em toda a terra. Amém? Então, vamos lá. As crianças, por favor, podem dizimar. Cadê os músicos que vão tocar aí o afoxé? Meu negócio? Pode? Vamos orar daqui a pouco. Adorador, vou começar, tá? Assim Deus me formou, adorador. Assim Deus me formou, E quem poderá calar a voz de um coração? Se eu subir aos céus, eu sei que lá estás. Se eu mergulhar mais profundo mar, nunca poderei me ausentar do teu olhar. Tu és o Deus que me sondas. Tu és o Deus que me vê. Não tenho todas as respostas, mas de uma coisa eu sei: com toda a minha vida te adorarei. Adorar é o que sei, adorar é o que sou. Nada pode calar um adorador. Não existem prisões que contenham a voz de quem te adora, ó Senhor. Se eu subir aos céus, eu sei que lá estás. Se eu mergulhar no mais profundo mar, nunca poderei me ausentar do teu olhar. Tu és o Deus que me sondas. Tu és o Deus que me vê. Não tenho todas as respostas, mas de uma coisa eu sei: por toda a minha vida te adorarei. Adorar é o que sei, adorar é o que sou. Nada pode calar um adorador. Não existem prisões que contenham a voz de quem te adora, ó Senhor. Se eu vencer, Te adoro. Se eu
calar um adorador. Não existem prisões que contenham a voz de quem te adora, ó Senhor. Adorar é o que sei, adorar é o que sou. Nada pode calar um adorador. Não existem prisões que contenham a voz de quem te adora, ó. A voz de quem te adora, ó. A voz de quem te adora, ó. Senhor. aleluia, obrigado, Deus, pelo teu amor, Pai, pela tua presença, Senhor. Cadê os meninos? Chega, menino. Correram tudinho, não aguentaram nem um pouquinho em pé. Delano? Eita, que é menino bonito. Vamos orar por essas bênçãos do Senhor? Deus eterno e santo, eis aqui, Pai, os teus pequeninos, ao qual tu disseste: deixai vir a mim os pequeninos, que deles será feito o reino dos céus. A responsabilidade nossa, Pai, de educá-los nos teus caminhos, Pai. Ser conosco, ser com esses pequeninos, ser com as professoras, Senhor meu Deus, que dão sabedoria para edificar a vida dessas crianças. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Pastor Delano. Oi. Chega, menino. Bem. Vamos orar para que Deus... Não vamos orar pelo pastor Delano, não, porque ele já está cheio do Espírito Santo. Vamos orar por nós. Vamos orar por nós para que Deus possa abrir o nosso coração e o nosso entendimento e possamos entender o que Deus quer falar conosco. Que nós queiramos ou que nós não queiramos. Deus vai falar conosco e nós vamos entender. Deus, Pai Santo, nós te glorificamos neste lugar, Pai, na tua casa de oração. Te damos graças, Pai, te adoramos. E ouviremos a tua palavra ministrada agora por teu servo Delano, pastor Delano, Pai. Está cheio do teu Espírito Santo, cheio de sabedoria, que ele possa transbordar neste lugar e o meu coração possa estar cheio, Pai. Possa encher o meu coração e que possa descer, Pai, ao meu coração e disso eu fazer, Pai, a minha vida na tua palavra. Senhor, é assim que eu te oro e te agradeço em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, graça e paz, amém? Vocês lancharam, irmão. Amém. Graça e paz, irmãos, amém? Depois de um tempo desse de adoração, né, de celebração, a entrega para o pregador, lanche, pão com queijo, tanta coisa, até doce de banana tinha. Muito bem, meus irmãos, nós vamos refletir aqui, primeiro livro dos Reis. É o primeiro livro dos Reis, no capítulo 21. Muito obrigado. Eu queria convidar você, então, abrir a sua Bíblia, por favor, no primeiro livro dos Reis, capítulo 1, aliás, capítulo 21, versículos, vamos ler do versículo 1 até o 4, tá? A vinha de Nabote.
Na minha tradução, que é justamente aqui está aí no projetor, versículo 1: algum tempo depois, houve um incidente envolvendo uma vinha que pertencia a Nabote, de Jezreel. A vinha ficava em Jezreel, ao lado do palácio de Acabe, rei de Samaria. Acabe tinha dito a Nabote: dê-me a sua vinha para eu usar como horta, já que fica ao lado do meu palácio. Em troca, eu lhe darei uma vinha melhor, ou se preferir, eu lhe pagarei, seja qual for o seu valor. Nabote, contudo, respondeu: o Senhor me livre de lhe dar a ti a herança dos meus pais. Então Acabe foi para casa aborrecido e indignado, porque Nabote de Jezreel lhe dissera: não te darei a herança dos meus pais. Deitou-se na cama, virou o rosto para a parede e recusou-se a comer. Fica então essa leitura para a gente refletir na temática que o Senhor propôs ao nosso coração. E eu gostaria de dizer aos irmãos, antes de mais alguma coisa, que eu não imaginava essa temática, não passava em nenhum momento pela minha cabeça nessas últimas semanas ou horas. E quando foi ontem à tarde, eu me peguei lendo um artigo que falava a respeito desse tema. E foi tão forte, foi tão impactante a mim, que ficou martelando dentro do meu coração e apontando para a celebração cultica de hoje, como se fosse um pedido do Senhor, uma exigência do Senhor, que eu transmitisse essa mensagem para os irmãos, para a gente refletir juntos acerca dessa temática. Um tema que geralmente não é muito comentado, pelo menos eu não vejo muito ser exposto nos altares. No entanto, hoje à noite, aprove a Deus, eu creio dessa forma, para a gente refletir, porque de repente alguém que está aqui entre nós, ou que está lá em casa, está em casa, melhor dizendo, tenha sido vítima dessa situação, esteja enfrentando um drama fundamentado nesse tema. E o tema é justamente uma palavra que é conhecida como dos pecados capitais, dos 7 pecados capitais. E as Escrituras também falam aos Gálatas e em Tiago, fala sobre essa ação, ou esse sentimento egoísta, pequeno, e que na verdade acaba trazendo muita confusão para o ambiente, que é a inveja. E é sobre isso que eu gostaria de falar com os irmãos, sobre essa temática, inveja, com o intuito de dizer a todos os que nos ouvem que você tenha cuidado com esse sentimento. E eu falo, quando digo que você tenha cuidado, não que você viva isso, mas cuidado para você não ser vítima disso. Assim sendo, o que eu gostaria de dizer, que fundamentado na leitura que fizemos, a gente percebe que a bênção de Deus era com Nabote. Agora imagine um rei que tinha tudo o que podia ter, um palácio com a sua pompa, com o seu luxo, e ao lado do seu palácio tinha como a gente diz aqui no interior, tinha um roçado, né? A gente conhece mais dessa forma, um roçado, e era uma vinha, uma pequena porção de terra que tinha se dado a Nabote como herança, e ele cuidava daquilo tão bem cuidado, ele cuidava tão, sabe, minuciosamente daquilo que a família tinha deixado, que o pai tinha dado a ele. E como se não bastasse, a bênção de Deus estava na vinha de Nabote. A bênção do Senhor era notória e se expressava provavelmente pelos frutos que aquela vinha produzia, provavelmente suculentos, doces, com uma vista bonita, interessante. E o rei, simplesmente com toda a sua pompa e luxo, desejou aquela vinha para ele. Mesmo com tantas posses, ele queria a única coisa que aquele rapaz tinha.
Acabe era um rei, então, dessa época, e apesar de tudo isso, ele queria, de alguma forma, tomar aquilo para ele. Quando ele não conseguiu, o texto aqui lemos, e vocês viram, ele simplesmente saiu chateado, foi para casa, trancou-se no quarto e ficou ali até sem querer comer. E a palavra que me vem assim, para a gente tentar traduzir o sentimento do rei, é que ele estava com ódio, com raiva, irado. Queridos irmãos, e provavelmente essa é a marca indelével de quem vivencia esse sentimento tão pequeno, que é justamente a inveja. É a ação de odiar, de repelir, de não gostar daquilo que a pessoa não é o que ele tem. Nós vamos refletir sobre isso durante o nosso passeio nessa exposição. E aí, meus queridos irmãos, o Senhor me faz sempre lembrar a todos os presentes que de repente você se identifique com isso, no sentido de que esteja enfrentando isso lá no seu local de trabalho, lá no seu ambiente profissional, seja lá onde for. Infelizmente existe isso. Se não houvesse, as Escrituras não iriam traduzir esse sentimento, não ia nos falar e trazer essa reflexão para nós. E aqui eu quero dizer a você, em primeiro lugar, tentando aqui refletir, nós vamos destacar algumas lições a respeito da temática. Primeiro, não é o que você tem, não é o que você possui que causa inveja. Não é. A propósito, deixa eu dizer uma coisa para os senhores e as senhoras. Quando a gente olha para algum bem de outra pessoa, de repente em uma casa, ou um carro, ou coisa do tipo, e a gente se alegra com a felicidade do irmão, se alegra com a felicidade daquele que possui aquele bem, e ele simplesmente é alegre por aquilo, mas ele também dentro de si disse: um dia eu vou possuir aquele carro, um dia eu vou possuir aquela casa, um dia uma casa daquela forma, aliás, daquele jeito, um carro daquele jeito. Isso é um modelo que está sendo seguido, isso não é inveja. Isso é alguém que está feliz com a bênção do outro. Aí se cumpre o que as Escrituras dizem, ele está alegre com a alegria do outro, mas que ele tem um modelo a ser seguido, que é justamente olhar para aquele objeto, para aquele patrimônio e dizer: um dia eu vou conquistar aquilo dali. E ele vai à luta, ele vai à peleja, ele vai, no cotidiano, correr atrás, mas ele está feliz com aquilo que o irmão tem. Então isso não é inveja. Dentro dessa realidade, eu gostaria de dizer aos senhores que a inveja, ela se manifesta, não é, como já disse, pelo que você tem, mas pelo que você poderá ser ou pelo que você já é. E aí eu quero trazer à luz de tudo que estamos falando, o próprio exemplo de José. José do Egito, não foi a túnica, escute, não foi a túnica que causou inveja na vida dos irmãos de José. José era o filho último de seu pai, e seu pai tinha um amor por todos, mas era como se fosse algo assim muito especial para José. E por essa razão, José recebe uma vestimenta, uma túnica talar, põe sobre ele, e aí os irmãos começam a perceber aquele sentimento que o pai dele tinha pelo próprio José. Não era a túnica em si que causava esse sentimento na vida de seus irmãos, mas era o que José representava para seu pai. Era o que José representava, e não como se não bastasse, era também o que José representaria no futuro. Uma vez que José teve alguns sonhos, você pode ler os textos,
E aí o texto vai dizer que ele teve um sonho em que o sol e a lua e as estrelas se curvavam a ele. Outro sonho era que havia uns feixes que se curvavam a ele no sonho. E ele contou isso para os irmãos, contou isso para a família. E aquilo ali começou a surtir, sabe, um sentimento, a nascer um sentimento no coração dos irmãos de raiva, de ciúme contra José. Porque eles perceberam que aquele sonho era profético e Deus estava dizendo aos próprios irmãos e à família de José que ele haveria de governar a todo que estava naquela situação. E aquilo ali começou a gerar esse ciúme na vida daqueles irmãos. Você está entendendo que não era a túnica? Você está percebendo que não era o que ele possuía? Mas era o que ele estava representando para o seu pai e no futuro que ele seria. Deus está falando com pessoas em particular hoje à noite. Queridos irmãos, dentro desse raciocínio eu abro um parêntese e quero dizer aqui para vocês: cuidado com quem você está contando os seus sonhos. Tenha muito cuidado quando você convida alguém para saber dos seus planos, dos seus projetos, do seu futuro, e você abre o coração e de repente tapinha nas costas. Não é verdadeira amizade. Tem homem de Deus, tem mulher de Deus que pode ouvir os seus planos, seus projetos, seus sonhos e dar-lhe uma palavra, dar-lhe um conselho que vai servir para a sua vida. Mas tenha cuidado com quem você está contando. E digo isso com particularidades. Eu digo isso porque eu vivi isso. Por entender que as pessoas poderiam escutar aqueles planos e projetos e que poderiam me ajudar, mas eu percebi que não era bem assim. Há homens e mulheres, aleluia, que Deus levanta na caminhada para serem ombro, um amigo verdadeiro e que vai chorar com você quando você estiver chorando, mas também vai se alegrar quando você estiver alegre. Porque o problema não é chorar com quem chora, o problema é se alegrar com quem está feliz. Porque às vezes a pessoa está numa pendenga, está numa situação aflitosa, dificuldade tremenda, e ele está ali até chorando, vem para a campanha de oração, vem para o culto de oração, e a pessoa dá as mãos e ajuda, mas quando se realiza o sonho, às vezes a alegria não é a mesma, com a mesma força que era o choro quando ele estava chorando. Queridos irmãos, eu quero continuar falando que o resultado de José, todos nós sabemos, mas eu queria aqui destacar algumas coisas. Quando os irmãos de José percebem que ele seria um governador ou um líder no futuro, seus irmãos começam então a ficar enciumados. E o amor dos irmãos pelo seu próprio irmão dá lugar a um ódio, a um ciúme. Sabe que traduzido, eu não posso fugir dessa palavra, foi a inveja. E aqui eu quero dizer aos irmãos que é justamente isso o que esse ciúme, o que esse sentimento produz: raiva, ódio. Era isso que José estava enfrentando. E o mais interessante é que na caminhada a gente percebe, não sei se vocês já enfrentaram isso, é que há pessoas que te ojeriza sem você não ter feito nada a elas. Tem pessoas que não gostam de você sem você ter feito nada, absolutamente nada a elas. É incrível isso. E ainda existem outras pessoas que te repelem sem nunca terem se aproximado de você, para conhecer você, abrir um diálogo, sabe, olhar nos seus olhos e conhecer você, escutar você, a sua versão, e te odeia. Eu lembro-me de um passado, pastor Gerson, eu tenho umas amizades em São Paulo Potengi, e eu lembro-me de uma atitude que marcou a minha vida, e aquilo ali eu levo até o túmulo. Uma certa família na sociedade potengiense, eu era muito amigo e sou muito amigo, Luana sabe.
e alguém, ele sempre muito na deles, fechado. E uma certa vez uma pessoa disse assim para mim, chegou para mim e disse: tu é amigo daquele povo? Tu é amigo daquele povo, é? Eu disse sim. Por que não? Só que aquele povo é besta demais, é importante. Sei como é que você aguenta aquele povo. Eu disse: é porque você nunca parou para conversar com eles. Você já parou para conversar com eles? Você já chamou eles para abrir um diálogo? Você tentou se aproximar deles? Não. Então você não pode dizer nada. Você não pode falar nada. Eu falo do que vivo em relação a essa amizade que tenho com eles. E é interessante que justamente a gente vai perceber que odiar sem motivo, ter raiva sem motivo, sabe, simplesmente não conseguir abrir um diálogo, abrir um relacionamento, produzir, sabe, uma intenção de se relacionar, sinceramente a gente tem que começar a refletir nisso e de repente a gente olhar assim para si mesmo, numa auto-reflexão, numa auto-análise e de repente, será que eu não estou com esse sentimento? Com esse ciúme, vivendo o que os irmãos de José viveram contra ele. E aí, meus amados irmãos, eu tenho que também dizer a todos os presentes, os que estão em casa, que a inveja, ela nunca estará sozinha. Eu gostaria que a irmã ou o irmão que está colocando aqui texto, abrisse aí em Tiago, capítulo 3, versículo 16. A inveja nunca estará sozinho. Tiago 3, 16, nos traz um pouco do aquilo que eu queria traduzir para todos vocês. Pois onde há inveja e ambição egoísta, aí há confusão e toda espécie de males. Um ambiente em que as pessoas alimentam esse sentimento, alimentam essa atitude, o resultado, não tenha dúvida, que vai ser confusão, desunião, desamor, e as pessoas simplesmente não vão se amar, e vão dar lugar a um sentimento, infelizmente, que é triste. E Deus está falando conosco hoje à noite, porque de repente alguém esteja enfrentando esse drama e convidando-nos a refletir, a compreender que esse sentimento, além de pequeno e egoísta, não é de Deus. O que Deus tem para você, ninguém vai impedir a ação de Deus. Se Deus te chamou e Ele vai fazer e não há quem peça. Queridos irmãos, os irmãos de José iniciaram então dentro dessa palavra, fundamentado, alicerçado nesse texto. Os irmãos de José se levantam contra ele e iniciam uma série de tramóias, de planos, sabe, forjam coisas na surdina. E por que não usar a expressão que a gente de vez em quando escuta, os falatórios profanos, sabe, mesquinhos, a fofoca, o chafurdo. Me desculpa, mas Deus me incita a falar à sua igreja hoje à noite. Eu sei que há dias, como domingo passado, Deus queria promover um sobrenatural e fez, mas há noites e há dias que Deus quer falar com a sua igreja de forma diferente e específica. E hoje à noite eu não tenho dúvida de que Deus está convidando a mim e a você a refletir acerca dessa palavra, para a gente viver em unidade, na comunhão, expressando a graça do Senhor. E aí iniciaram, sabe, tudo isso, tramas, armadilhas, intrigas, são ferramentas resultantes, consequentes desse sentimento. Mas eu quero dizer uma coisa para os senhores e as senhoras, debaixo do sangue de Jesus. Conforme está escrito em Isaías 54, 17, nenhuma ferramenta preparada contra ti vai prosperar. Nenhuma. Em nome do Senhor Jesus.
Aleluia. Caminhemos, estejamos no fronte de batalha, independente do que se diga, do que se fale, do que se comente, mas entendamos que o Deus que nos chamou é aquele que vai adiante de nós, abrindo os caminhos e aplanando todos eles. Aleluia. Em segundo lugar, é preciso então enfrentar esse sentimento. E aqui eu queria chamar a atenção dos irmãos. Por que enfrentar, pastor? Porque vai acontecer. Uma hora ou outra vai aparecer isso na caminhada, vai aparecer isso na sua vida e não tem como fugir. E aqui eu quero chamar a atenção para um momento na vida do próprio Davi. Davi, simplesmente, ainda novo, quando seus irmãos Abinadab, Samar, Eliabe estavam lá na guerra contra o gigante Golias, e o gigante Golias saía e berrava, sabe, numa tradução assim, tem homem aí que vem me enfrentar, e todo mundo ficava com medo, todo mundo ficava assustado. E um belo dia o pai de Davi disse, vai lá no campo de batalha, leva essa comida, leva essa bebida e oferece a teus irmãos e pergunta como eles estão. E Davi vai até o campo de batalha. Ao chegar lá, ele se depara com aquela atitude de Golias, gritando e berrando e humilhando ao povo, ao exército. E aí Davi, quando chega, simplesmente Davi vê aquilo e disse, o que é que vão me dar? Aliás, o que é que darão a pessoa que enfrentar esse gigante e derrotá-lo? E aí, Eliabe, que era um dos irmãos de Davi, escuta ele conversando com o pessoal na guerra. E Eliabe se ira, fica chateado, com raiva, e diz assim, quem foi que te mandou vir aqui? Quem foi que mandou você vir aqui para saber como é que estão as coisas? Me parece nessa atitude de Eliabe, devido à resposta de Davi, Davi vai e diz assim, o que é que eu tenho contigo, homem? É como se ele dissesse assim, o que foi que eu fiz dessa vez? O que foi que eu fiz dessa vez, Eliabe? É como se Eliabe vivesse encrencando todo dia, sabe, puxando, querendo briga, a palavra é infernizando a vida de Davi. O que foi que eu fiz? Onde é que você vê isso? Você vai ver isso lá em 1 Samuel capítulo 17, versículo 28 e 29. Você percebe que ele dá uma resposta, e aí Eliabe não entende porque que Davi está ali, mas Davi tinha ido ali porque o pai de Davi mandou ele ir lá. Davi não foi por prepotência, por presunção. Davi não saiu de casa com arrogância, Davi foi com humildade, entregar comida, alimentar seus irmãos, dar bebida, tentar ajudar, mas o seu irmão não compreendeu essa realidade. Dentro dessa perspectiva, por Eliabe não saber que foi o pai que havia mandado ir ajudá-los na guerra, eu quero chamar a atenção dos senhores e das senhoras hoje à noite para dizer, ainda que o pai envie você, não tenha dúvida, alguns vão se levantar com esse sentimento pequeno e egoísta, que traduzido a gente chama de oposição, aonde você estiver, mas eu quero dizer uma palavra profética hoje à noite, Deus estará com você lá. Aonde você for, o Espírito Santo estará com você como testemunha, e aquilo que você não escuta, aleluia, talvez tenha alguém aqui hoje à noite que está passando dificuldade lá onde trabalha, não sei, e aí algumas falas, alguns comentários sejam ditos a seu respeito, que não é fato, que não é verdade, mas Deus está escutando. Aleluia. Acalme o vosso coração, porque o Pai foi quem te mandou, foi o Pai que te enviou, e se isso foi Ele quem fez, então aquiete-se, acalme-se, porque Ele é responsável para fazer você ser triunfante em tudo isso. Eu quero dizer aos irmãos que a inveja acaba se revelando. Dentro desse ponto 2, que é preciso enfrentar
a inveja se revela. E sabe, algumas atitudes acontecem, são sinais de Deus. São sinais de Deus, e não ignore os sinais que vão aparecendo. Porque Deus vai falando, e a gente vai ignorando, e a gente não vai dando ouvido. Mas sabe, decepção, ingratidão, abandono, são sinais de Deus na sua vida. De pessoas que estão de repente ao seu lado, e que usam essas armas para expressar esse sentimento e mostrar que não está com você, mas há um maior que está contigo, é Jesus de Nazaré. Amados irmãos, eu lembro do próprio Jesus. Sabe, Deus não livrou Jesus das críticas dos fariseus. Deus não livrou Jesus da própria traição de Judas. Deus não livrou ele disso, mas permitiu tudo isso para ele saber quem era e quem não era, quem estava com ele e quem não estava. Tanto é que Mateus 12:30 vai se referir a uma palavra em que a gente percebe, e que Jesus diz assim: olha, quem comigo ajunta, não espalha. Nós precisamos compreender quem é que está conosco, quem é que está com você. E eu vou repetir o que disse mais cedo: há homens e mulheres de Deus que oram por você, que pode expressar um sentimento verdadeiro, autêntico de cristianismo, fundamentado no amor de Jesus. E sabe, irmãos, a Bíblia diz em Mateus 27:18 que inclusive mataram Jesus, tiraram a vida de Jesus e o entregaram por esse sentimento faccioso, que foi a própria inveja. E ainda acontece a mesma coisa, ainda continuam matando por causa desse sentimento. Matam relacionamentos, matam amizades, matam, sabe, e vão matando, porque simplesmente esse sentimento, como diz Tiago 3,16, ele produz confusão e desunião. E eu quero concluir a nossa participação falando do terceiro ponto, e não menos importante. Apesar de tudo isso, continue gerando, continue fazendo, continue trabalhando. Você não pode parar, seja por admiração, seja por ciúmes. Sempre haverá alguém falando alguma coisa a seu respeito, sempre haverá alguém falando alguma coisa sobre a sua vida, mas continue a executar os planos que Deus tem para você, enquanto eles comentam sobre você. Você não pode parar, olhar para trás, avance para o prêmio, para o alvo, porque Jesus está lá te esperando. Queridos irmãos, lembra de Penina? Quem lembra de Penina? Penina que aborrecia Ana. Ana que é estéril, era estéril, não tinha filho. Penina tinha. E certo momento do ano havia uma tradição, sabe, cultural, em que levava os filhos para apresentar lá. E Penina ficava humilhando Ana, desfazendo de Ana, menosprezando Ana, porque ela simplesmente não tinha filhos. E Ana se punha a orar e a chorar, e ficava buscando a Deus, porque Penina na verdade é uma figura que lembra esse sentimento, essa ciumeira, essa besteirada que, sabe, se vangloria pela derrota do outro. Isso é preocupante demais. Lá no interior, eu digo isso porque eu já vivi muito isso. É interessante a política partidária no interior. Ela geralmente é muito aguçada, muito ferrenha. E aí geralmente tem dois partidos que sobressaem. Eu não vou dizer as cores, porque não interessa, esse não é o propósito.
E aí os ânimos, sabe, sobem, o sangue esquenta, vai para a cabeça, e a gente percebe amizades que são desfeitas, até às vezes laços familiares. E isso vai, sabe, dando lugar a um sentimento que é justamente a alegria de ver a derrota alheia. É interessante que eu percebi várias vezes, e eu comentava isso acerca dessas situações, e que eu dizia assim: poxa vida, como é que pode? Ele não está feliz porque o candidato dele ganhou, mas ele está feliz porque o outro perdeu. A felicidade dele é maior porque o outro foi derrotado. Amados irmãos, era isso que Penina tinha em relação a Ana. A espécie dele não ter filhos era como se fosse uma derrota, e ela ficava feliz pela derrota de Ana. Mas Ana nos dá um belo exemplo. Ana, na realidade, ela preserva o amor de quem amava ela. Ana prosseguiu, sabe, continuou gerando, ainda que machucada e doendo. E aquilo que parecia impossível, para a honra e glória do Senhor, Penina acabou assistindo e vendo uma vitória chegar e uma promessa se cumprir na vida de Ana. E o interessante é que Ana pedia só um filho, mas Deus deu muito mais do que ela pediu e pensou. Deu o próprio profeta Samuel como filho, que ungiu o rei Davi para ser o rei de Israel. Eu quero dizer para os senhores e as senhoras, aleluia, que Deus é poderoso para fazer muito além daquilo que você está pedindo, muito além daquilo que você está pensando. As humilhações, o choro, sabe, tudo que você tem enfrentado talvez seja parte de um processo que você tem que enfrentar para viver o propósito de Deus lá na frente. E aí eu falo uma frase que vocês já ouviram: só vive o propósito quem passa pelo processo. O processo é doloroso, é humilhante, tem pedra, tem espinho. Você às vezes vive sob o olhar de desconfiança, mas não pare, não desista, avante, porque Deus está com você. O Espírito de Deus está entre nós. Pastor Gerson, o Espírito Santo de Deus está entre nós e está falando aos corações e dizendo, dando uma injeção de ânimo: você não pode parar. Você não pode parar, você não pode desistir. O Senhor vai fazer acontecer no tempo dele. Faça como Ana. Deus quer te entregar coisas muito maiores do que você imagina. Cadê Pablo? Pablo saiu. Quem pode aqui nos ajudar nesse teclado? Aleluia. Por favor, Caleb. Eu gostaria de encerrar essa exposição concluindo dizendo 3 coisas acerca da temática que nós trouxemos hoje à noite. Primeiro, seja vigilante. Seja vigilante. Não ignore os sinais. Segundo, cuide de quem ama você de verdade, porque os que amam você de verdade estarão chorando com você quando você chorar, mas estará feliz quando você estiver alegre. E terceiro e último, e não menos importante, continue na caminhada gerando, porque Deus vai fazer aquilo que você não pode fazer. Às vezes nós damos um passo e damos outro, e as coisas não acontecem como a gente imaginamos. No entanto, você não pode desistir. Barreiras se levantam, lutas se levantam, mas é nessas horas que nós demonstramos a nossa fé. É nessas horas que demonstramos aquilo que nós cantamos no altar. É nessas horas que nós declaramos publicamente que cristãos somos. Eu queria fazer um apelo hoje à noite para os irmãos que estão presentes entre nós. Se essa comunidade que já vive quiser viver ainda mais,
um tempo de milagres. Se essa comunidade de fé em Jesus quiser viver um tempo de milagres extraordinário, não que a gente venha trazer aqui uma palavra triunfalista, não é isso. Mas se quiser viver ainda muito mais a presença do Senhor em nosso meio, nós temos que viver fundamentado no amor que cura. Temos que viver alicerçado no amor que cura, olhando para Jesus, mas compreendendo que Deus levanta quem Ele quer, usa quem Ele quer, faz como Ele quer, e nós não podemos questionar isso. Nós não podemos questionar isso. E eu falo isso com a minha própria vida. Eu falo isso com a minha própria vida, de entender que Deus está trabalhando, está fazendo, e que nós temos que compreender que quando Deus chama, nós precisamos atender ao seu convite. Portanto, o amor que cura está entre nós hoje à noite, está passeando entre nós hoje à noite, e eu queria convidar você a ficar de pé. Eu gostaria de fazer uma oração. Não sei se vocês já enfrentaram isso, já passaram por isso. Anteontem, eu fui surpreendido, eu e minha família, pela morte de um pastor muito novo, no interior, o pastor Edinaldo Barbosa. Esteve pregando em cruzadas que nós fizemos, era da Assembleia de Deus. Ficamos surpreendidos, mas na trajetória daquele homem de Deus, houve percalços, houve coisas que a gente ficou assim se perguntando a Deus. E eu conversando com minha esposa e conversando por telefone com minha mãe, eu disse uma coisa, preste bem atenção. Uma coisa é quando Deus muda os planos. Outra coisa é quando nós saímos dos planos de Deus. Eu vou repetir. Uma coisa é quando Deus muda a trajetória e sabe, tudo fica de cabeça para baixo e nós não ficamos entendendo. Mas eu tenho uma palavra de esperança para você que talvez esteja enfrentando isso. Amanhã você vai entender por que você está passando por isso. Mas sair dos planos de Deus é desobedecer a Deus. Eu quero fazer uma oração nesta noite, clamar pela sua vida e pedir a você, aleluia, que aproveite esse momento e diga: Jesus, eu estou aqui hoje à noite. Aproveita que Ele está passeando entre vós e pede: Jesus, me abraça hoje à noite, eu quero sentir o teu abraço. Espírito Santo, enche a minha vida e traz um renovo e uma restauração para eu prosseguir na caminhada, gerando, independente das barreiras que estão se levantando. Aproveita, porque apenas uma palavra de Deus pode mudar o curso da tua história. Aleluia, põe a mão no teu coração. Deus, nós queremos te celebrar, Senhor, hoje à noite. Nós te bendizemos, porque o Senhor é santo, santo e santo. Tu sabes de todas as coisas. Nós queremos, Senhor, entregar a nossa vida diante de Ti. Nós queremos entregar os nossos projetos diante de Ti. Nós queremos entregar os nossos planos ao Senhor. E queremos pedir a Tua bênção, a Tua intervenção, porque a Tua vontade é boa, perfeita e agradável. E o melhor é saber que agindo o Senhor, quem impedirá a Tua ação? Seja com essa igreja, seja conosco,
Sopra um vento neste lugar de paz e prosperidade. Há pessoas que estão entre nós, que estão precisando de um bálsamo, que venha curar, que venha sarar, que venha cicatrizar feridas. Tu és o Senhor que cura, Tu és o Senhor que sara, Tu és o Senhor que põe um fim a toda aflição. Em nome de Jesus, chega com providência, Senhor. Chega com um tempo novo na vida da tua filha, de teu filho. E se porventura alguns dos teus servos ou servas que estão aqui estiverem enfrentando um drama, enfrentando uma situação difícil, Senhor, Tu és aquele que é poderoso para transformar a tragédia em grande triunfo. Tu és aquele que é poderoso para transformar aquilo que não deu certo em algo que é possível, para fazer teu filho cantar o hino da vitória. Deixamos a tua igreja em tuas mãos. As nossas vidas estão em tuas mãos. Não podemos fugir de ti, nem queremos. Esteja conosco, porque sem ti nada podemos fazer. É no nome de Jesus que nós te pedimos tudo isso. E na plena convicção de que o Senhor nos ouve, nós queremos te agradecer em nome de Jesus. E todos concordam dizendo: que Deus abençoe a igreja do Senhor em nome de Jesus. Bom, Oi. Vamos louvar a Deus. Acho que é porque ele fala alto e eu falo baixo. Vamos louvar a Deus com o hino Sou Feliz. Nesse hino você vai expressar a sua confiança em Deus. Vamos cantar. Se paz a mais doce me deres. Você vai cantar para Deus agora. Diga a Deus. Se dor a mais forte sou. Fale com Deus através desse hino. Seja o que for, Tu me fazes saber que feliz com Jesus sempre sou feliz com Jesus. Feliz com Jesus, meu Senhor. Embora me assalte o cruel Satanás e ataque com vis tentações, você estou, apesar de aflições, e feliz por ser com Jesus. Jesus,
Senhor, comecei sem igual, sou feliz, graças dou a Jesus. Sou feliz com Jesus. Sou feliz com Jesus, meu Senhor. A vida eu anseio do meu Salvador, em breve virá me levar. Pra onde? Ao céu onde vou para sempre morar, corremidos na luz do Senhor. Sou feliz com Jesus. Sou feliz com Jesus, meu Senhor. Sou feliz com Jesus, meu Senhor. Glória a Deus. Nesse hino nós expressamos toda a nossa gratidão a Deus, nossa confiança nele, na certeza de que Ele sempre está conosco e de que cumprirá todas as suas promessas em nossas vidas. Amém? Eu queria reforçar a tarde com Deus, às quartas-feiras, às 15 horas. Eu já pedi permissão à irmã Salete, que ela é a líder da oração, e ela fez assim, né? Concordou. Então, quem vai coordenar essa tarde com Deus é a irmã Ione e a irmã Ilza. E todos nós estaremos aqui colaborando com ela também. Aliás, estamos buscando a presença de Deus, né? Porque às vezes a gente bota tarde do milagre, tarde da bênção, tarde... Vamos buscar a presença de Deus em primeiro lugar, depois vem a bênção, tá certo, irmão? Receber a bênção. Que o amor de Deus, que a graça maravilhosa de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, a comunhão e a consolação do Espírito Santo habite ricamente em cada um de vós, hoje para todos sempre, que todos digam